Oi, meu nome é Maísa e hoje eu venho com a segunda parte das leituras que eu fiz em fevereiro. Antes de começar, aqueles recados bem rápidos. Se você gosta do mundo literário, principalmente livros relacionados à fantasia, suspense e mistério, romances, te faço um convite, vem se inscrever no canal. Também peço a gentileza de curtir, compartilhar, fazer comentários, me seguir nas outras redes sociais, todas elas ficam listadas aqui na caixa de descrição. E te peço uma gentileza, se você estiver assistindo esse vídeo pelo celular, assim que você curtir, deve aparecer uma nova ferramenta que é de hypar. Isso me ajuda muito porque este é um canal em crescimento. Bom, então, como eu já disse, essa é a segunda parte das leituras que eu fiz em fevereiro. Vou comentar rapidamente de 5 leituras, todas elas finalizadas ali na segunda quinzena, e foram livros muito interessantes, principalmente o primeiro. O Livro das Portas, de Garrett Brown, publicado pela Astral Cultural, um livro de fantasia em volume único, muito bom, favoritado. Eu adorei esse livro, eu lembro que eu dei 4,5 estrelas, não sei por que eu não quis dar os 5, porque talvez o mundo seja tão incrível que eu queria muito mais dessa história, mas o autor consegue encerrar todas as pontas que ele cria, né? Todas as portas que ele abre, ele vai conseguir fechar. Bom, nessa história a gente vai encontrar a Cassie. Ela é uma jovem, mora com uma amiga, trabalha numa livraria. E num dia de trabalho ela vai acabar se deparando com a perda de um cliente. Então, um cliente antigo da livraria, um senhor que está sempre ali, sempre tratou ela super bem, ele vai acabar falecendo, mas ele vai deixar um livro muito diferente com uma dedicatória. Ele diz que é para Cassie, para ela aproveitar esse livro, porque ele vai abrir muitas portas para ela. Ela fica curiosa, pega o livro, fica muito sentida pela perda desse cliente, porque ele é quase como um amigo para ela. Vai para casa, começa a conversar com a amiga dela, falar de lembranças, de histórias, de lugares que ela gostaria de revisitar. E ela acaba falando de um lugar em especial. Na hora que ela abre a porta do apartamento, ela vai perceber que do outro lado está justamente esse outro lugar, que é um país distante, é um país na Europa. E ela e a amiga atravessam, aproveitam ali aquele inesperado, né, aquela magia, mas voltam para casa. A amiga diz para ela que é melhor ela ficar atenta, magia sempre tem um preço, mas a Cass quer explorar isso, começa a visitar diversos outros lugares, vai aprendendo como que usa esse livro, até que algumas outras pessoas começam a aparecer no caminho dela. Porque o mundo dos livros mágicos é um mundo muito pequeno, são poucos livros, pessoas que querem ter esses livros para suas coleções, pessoas que querem esses livros por motivos escusos, e ela vai topar com o Drummond. O Drummond que vai explicar um pouquinho para ela desse mundo, vai falar que esse livro das portas sempre foi uma lenda urbana entre os colecionadores de livros e que ela está em perigo, que ela precisa de alguma maneira destruir esse livro. Ela fica muito sentida, não quer fazer isso, mas as coisas começam a escalonar, muito perigo ao redor dela. E a vilã desse livro, gente, que vilã! Ela é uma mulher sem sentimentos, assim, aquela pessoa que sai atropelando qualquer pessoa à sua frente. A gente vai conhecendo um pouquinho dela aos poucos. No mundo desses livros mágicos, todo mundo já ouviu falar da mulher, inclusive ela nem tem nome. A gente vai descobrir um pouquinho depois se ela tem ou não e por que que isso aconteceu, mas se referem a ela como uma mulher que passa por cima de quem for. E assim, se preciso formatar, ela vai fazer isso porque ela quer todos os livros sob o seu próprio poder. E a Cassie, então, vai acabar se envolvendo aí numa fuga louca dessa mulher e de outras pessoas que também estão interessadas no Livro das Portas. Gente, que fantástico, sabe? O autor, ele conseguiu costurar essa história de uma forma que eu achei, assim, absolutamente incrível. Inclusive, até a própria forma como o livro vai aparecer na mão da Cassie. Parece que a história foi finalizada e ele ainda tá te contando por que que esse livro existe, como que ele foi parar na mão da Cass, o que que aconteceu com essa vilã. Então, assim, é fenomenal, porque ele é todo costuradinho. Mesmo coisas que aconteceram, que parece que ficaram lá no passado, de repente ele traz à tona e vai dar um motivo para aquilo ali. Então, se você gosta de fantasia e se não tem muita vontade de entrar em grandes séries, quer experimentar um livro em volume único, recomendo muito o Livro das Portas. Só teve uma coisa assim que me incomodou, talvez
Teve uma coisa que eu acho que ele não costurou tão bem, mas por isso eu dei 4,5, mas eu favoritei. E quando eu começo a refletir sobre esse ponto, não sei, talvez ele tenha me dado uma explicação e eu ainda não digeri o suficiente. É interessante que eu vi algumas pessoas dizendo que a ação mesmo acontece só na parte final, que grande parte do livro ela tá só viajando. Ah, bom, ela viajou em 2, 3 capítulos, depois a coisa começa a ficar complexa, 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 então eu acho que ele é um livro bem frenético, sim. Então tá aí mais uma leitura encerrada em fevereiro. Agora uma outra fantasia, o primeiro livro de uma trilogia, Canção das Chuvas Eternas, de E.J. Mello, publicado pela editora Gutenberg. O segundo livro já foi anunciado para esse ano. Eu não sei se ele já está com pré-venda anunciada, acho que não. Aqui nós temos uma trilogia que parece que cada um dos 3 livros vai trazer a história de uma das irmãs Mousai. E é um livro que começa já de uma forma assim meio estranha, porque as 3 são crianças, estão brincando assim num calabouço e de repente elas acabam topando ali com manchas de sangue e vão brincar com isso. Uma criatura tá vigiando as 3 irmãs. E aí a gente tem um salto que uma dessas irmãs vai aparecer numa situação também muito ruim, muito perigosa. Ela tá tentando sair ali de uma acusação de roubo, vai se deparar com um cavalheiro, vai salvar a vida desse cavalheiro e depois ela volta para casa. E aí a gente vai entender que ela estava passando por uma espécie de iniciação, que ela é a caçula das irmãs. E aí a gente vai conhecer um pouco da família dela, que realmente é uma família, assim, cheia de magia. É uma terra que perdeu a magia, que os poucos que ainda possuem magia são perseguidos, então as irmãs Mousai, elas escondem a magia que elas têm. A Lárquera, por exemplo, ela tem uma magia relacionada à voz dela, então ela desde cedo aprende a controlar suas emoções, porque se ela estiver com raiva e dependendo do que ela falar, ela acaba destruindo quem está ao redor. Então ela tem que ter um controle absoluto sobre as suas emoções. E ela vai passar então por essa iniciação ali da família, como se ela tivesse aceita, né? Então, sim, você tem sua magia, você consegue controlar. E a gente vai ter algum pedido feito por esse cavaleiro que ela salvou ao rei dos ladrões. Então é um reino ali obscuro, cheio das coisas erradas todas acontecendo ali, mas esse cavaleiro vai fazer um pedido e é a Lárquera que vai tentar ajudá-lo. Porque o padrasto desse cavaleiro, desse lorde, ele é um homem horrível, assim, no sentido de ser uma pessoa ruim, tá acabando com as pessoas, né, com a vida, com a saúde das pessoas ali do lugar que ele tá gerindo. É uma pessoa realmente ruim. Não se sabe se isso aconteceu depois que ele perdeu a esposa, a mãe desse lorde, mas ele tá num caminho de autodestruição e de destruição de quem está ao seu redor. Então é a Lárquera que vai para esse lugar e que vai tentar descobrir o que está acontecendo, porque possivelmente ele está tendo acesso a uma substância que dá um ar de magia emprestada, mas que é proibida. E ela vai lá para tentar descobrir isso. E a Lárquera, apesar desse controle que ela tem absoluto sobre suas emoções, ela poderia parecer uma pessoa retraída, mas ela é bastante solar. Os diálogos são divertidíssimos. O diálogo dela com as irmãs, assim, eu ri demais. O relacionamento em si, eu achei fraco, talvez. Ela e o Darius não me passaram muita química, não. Mas eu achei interessante porque os dois têm aí traumas do passado. A gente vai descobrir um pouco em relação a esses traumas. O Darius, principalmente, ele tem cicatrizes físicas e metafóricas e ele vai ter que lidar com isso de alguma maneira, se ele quiser dar uma chance para o seu povo, né, para as pessoas que estão ali nesse povoado ao redor de onde está o ducado do padrasto dele. E então, assim, eu gostei da história, mas eu acho que a autora tem muito mais a oferecer, porque as outras 2 irmãs da Lárquera parecem ser divertidíssimas. E talvez a gente tenha situações aí mais interessantes para uma história. A sensação que eu tive que o relacionamento dos dois, talvez ele não tenha me conquistado, porque os dois são pessoas que estão tentando fazer o melhor. Eles não têm uma construção assim no cinzento.
ou pelo menos a sensação que eu tive. Porque apesar da magia da Lárquera, que é uma magia que pode matar, mas ela tá buscando fazer o melhor. Então é uma equipe que está tentando buscar o que tem de errado nesse reino e acabar com essa vilania, com essas coisas erradas que acontecem com essas pessoas. Então, os dois são do bem, assim, muito do bem. E falta essa tensão ali do cinzento. Eu acho que talvez isso tenha me incomodado. Mas foi um livro que eu gostei demais, quero muito ler a continuação. A continuação ela vai trazer esse embate, talvez, porque eu acredito que o par romântico da outra irmã, ele é um par romântico que me promete mais dessa dualidade, sabe? Ele é bastante cinzento, tendendo ali pro escuro, não sei. A gente vai descobrir isso no próximo. De qualquer maneira, uma capa belíssima, um livro bem rápido de ler, são menos de 400 páginas, e o segundo livro tá vindo aí esse ano. E o último livro físico que eu li foi Você de Novo, da Kate Goldberg, publicado pela editora Arqueiro. Aqui nós temos uma comédia romântica que eu percebi que não foi todo mundo que abraçou, porque nós vamos acompanhar esses dois personagens ao longo de muito tempo. A gente vai conhecê-los muito jovens. E os dois muito jovens são muito chatos, muito arrogantes. Mas é uma arrogância própria da juventude, daquela que acha que veio para conquistar o mundo, que o mundo vai ficar sob seus pés, que tudo vai dar certo, que você sabe tudo, que o seu caminho ele tá definido, ele é um caminho brilhante. Esse olhar de cima dos dois, ainda que jovens, pode ter afastado alguns leitores. Bom, então nessa história nós vamos conhecer a Ari e o Josh. A Ari, ela é uma comediante, é uma humorista, tá aí tentando colocar o seu nome, fazer o seu nome, né, nesse mundo, mas de uma forma complexa, porque não tem muitas chances, imagina, humorista, mulher ainda, muito complicado. E o Josh é um chefe de cozinha, ele vem de uma família que tem essa tradição de trabalhar com alimentação, mas ele estudou, ele acredita que ele sabe mais que o pai dele, os pratos dele são mais elaborados, e os dois vão se conhecer numa situação inusitada, porque que o Josh está namorando a ex-namorada da Ari. E aí eles se conhecem, há aquele estranhamento, mas ok. Além disso, a melhor amiga da Ari trabalha pro Josh e há uma situação tensa ali. Mas a gente vai conhecendo esses dois ao longo do tempo, então eles vão se reencontrando alguns meses, anos, muitos anos depois, e eles vão amadurecendo, vão se tornando grandes amigos. E eles começam a se perguntar: será que isso é só amizade? Será que essa amizade pode ter um próximo passo? Então eles ficam se circulando assim durante bastante tempo, então a coisa demora muito a acontecer. E aí eu acho que é o que marca essa comédia romântica, o fato de que os dois são muito cheios de si no início, dão muitas bicadas, mas é um relacionamento que amadurece. Eles amadurecem, o relacionamento amadurece e é muito divertido. Os diálogos deles são muito divertidos, bastante inusitados em alguns momentos, mas eu gostei sim, acima de tudo, adoro essa capa. E é isso, uma história que vai trazer essa amizade que vai acabar se construindo ali numa outra coisa. Além disso, lá no Fantasticai, nós fizemos a leitura de A Última Pintora, da Aline Pisani. É o primeiro livro de uma série e foi super divertido. Primeiro porque eu nem sabia que era o primeiro livro de uma série, então ela já me pegou aí, aquela forma da gente entrar num esquema de pirâmide sem saber. Nessa história, a nossa protagonista, ela parece ter a habilidade de ver fantasmas, mas ela sempre tentou não se relacionar com eles, porque a mãe sempre disse, né, olha, não olhe, não converse, não dê a entender que você tá vendo fantasmas. Ela tá vivendo um luto muito grande, porque a mãe dela faleceu de uma forma bem trágica. Vive com a avó, que é uma mulher riquíssima, graças ao talento artístico. E ela fica meio perdida, porque a gente vai descobrindo que ela tem grandes lapsos de memória, então ela não sabe de muitas coisas que aconteceram, e ela só tem as memórias que foram criadas pela mãe e pela avó, né? De contar as histórias do que aconteceu. Mas ela tenta viver, apesar dessa peculiaridade de ver fantasmas, tenta fazer o melhor que pode, ela ajuda muito no orfanato, tem uma grande amiga.
Até que, quando ela tá numa cafeteria, ela faz o que a mãe dela disse para não fazer, né? Ela olha, ela vê, ela percebe assim um fantasma, ela vai olhar nos olhos dele e ela vai perceber que ele também a vê. E aí esse fantasma começa a persegui-la de certa maneira, vai para casa dela. Ela começa a ter uma saudade de uma coisa que ela não viveu, ou acredita que ela não tenha vivido, e ela começa a ter fragmentos de memória e acredita que esse rapaz pode ser o fantasma do grande amor da vida dela. Mas ela não sabe de absolutamente nada. Então a gente tem o livro nessa busca das suas memórias, vão aparecendo pessoas ali que dizem que a conhecem, que é o melhor amigo, umas criaturas, que é um gato que não é um gato, extremamente mal-humorado, que vai compartilhar algumas coisas com ela também. E aí a gente vai ter esse entendimento de quem que é esse fantasma no final das contas e da busca dela pra reencontrar com ele, de colocá-lo num caminho, não sei, só lendo pra saber. Então é uma recomendação que fica para vocês, foi uma leitura coletiva do Fantasticai, ele está disponível no Kindle Unlimited e é o primeiro livro de uma série. A Aline diz que está com muitas ideias, fervilhando de ideias aí para trazer, e ao final, assim, realmente ela tem muito mais a explorar. É aquela coisa quando a gente começa a conhecer o mundo e de repente você percebe que esse mundo é muito maior, então acredito que vem coisa boa por aí. E o último livro que eu li no mês de fevereiro foi A Última Margem, da Ursula K. Le Guin. Se não me engano, ele é o último livro da série dela, que é uma fantasia jovem, o Ciclo Terra-Mar. Então nós fizemos a leitura de todos os livros lá no Fantasticai, e A Última Margem, ele era uma leitura do ano passado, mas eu acabei, assim, não conseguindo seguir, parei. É um livro que já tá parado, assim, há muito tempo. Um e-book que ficou muito tempo parado lá como leitura sem conclusão. Eu acabei resolvendo finalizar, porque eu gosto, essa série, o Ciclo Terra-Mar, eu gosto mais dos livros quando eu leio a nota da editora. A Úrsula, ela é incrível quando ela imagina e como ela pensa e como é que ela estrutura as suas histórias. Então, na hora que eu leio a nota da editora, eu percebo tanto que é grande o que ela construiu, o que ela queria construir. Mas eu achei nessa série especificamente a escrita dela muito truncada pra mim. Eu sei que ela tem muitos fãs, mas pra mim não funcionou. Eu achei muito truncado, sabe? E olha que ela tem elementos incríveis. O nosso protagonista, por exemplo, é um mago de pele retinta e ela fala que ela via muitos livros de fantasia, mas ela sentia falta de representatividade, de diversidade. Então ela traz assim personagens muito diferentes para suas histórias. E a gente vai acompanhar o tempo inteiro esse jovem aí, uma busca de autoconhecimento, na busca de aprendizagem da sua magia, num mundo que é formado por milhares de ilhas, algumas maiores, outras menores, algumas habitadas, outras não. Um mundo que tem dragões, com uma relação com os dragões aí que pode ser uma relação boa, uma relação ruim. Então, assim, o mundo que ela constrói é fantástico. E a forma como ela construiu isso, ela falou que primeiro fez o mapa. E a partir do momento que ela fez o mapa, ela foi pensando nas histórias, nas culturas, nas pessoas que habitavam cada uma daquelas ilhas. E é um mundo que tem magia, mas essa magia está restrita a um grupo de pessoas. E é claro que a gente teria uma escola de magia. É uma escola que vai receber gente de tudo quanto é canto, mas ainda assim não é uma escola grandiosa, né? Uma escola, uma coisa meio medieval, assim. E aí a gente tem todo esse caminho. Esse último, a última margem, por exemplo, o nosso protagonista, ele já é um grande mago e ele vai estar lá na sua última aventura. Então, assim, realmente pra mim, eu não sei se é porque eu li e-book, eu realmente descobri que pra e-book, pra mim funciona romance, thriller, suspense, mas fantasia, eu preciso estar com o livro nas mãos, porque qualquer dúvida que eu tiver, eu preciso voltar uma página, duas, três, e com e-book isso fica mais complicado. Eu sei que dá para voltar no e-book, mas não é a mesma coisa de estar com o livro físico. Então, eu acho que nesse caso específico me atrapalhou muito ser o fato de ter feito uma leitura em e-book. Quando eu estava no livro, os dois primeiros eu li livro físico, mas o terceiro e o quarto foi e-book e realmente foi bem ruim.
Então, enfim, pelo menos eu finalizei, o ciclo Terra-Mar tá finalizado. Li outras 2 histórias adultas da Ursula K. Le Guin, que eu gostei bastante, achei que estão bastante diferente de O Ciclo Terra-Mar, e tem outras histórias dela ainda para ler. Mas, infelizmente, esse não funcionou muito para mim. Não sei se eu dei 3, acho que eu dei 3 estrelas. Ainda que eu saiba que os fãs dela vão brigar muito comigo, mas para mim não funcionou. Bom, então era isso, espero que você tenha gostado e bora conversar. Curtiu algumas dessas considerações? Leu algum desses livros? Qual que é a sua opinião sobre eles? O que você andou lendo no mês de fevereiro? Lembrando que eu vou deixar o link de compra para todos esses livros aqui na caixa de descrição. Usando o meu link, não tem interferência no preço e você vai me ajudar bastante porque eu recebo uma comissão. Muito obrigada se assistiu até agora, te desejo ótimas leituras e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!